discípulos de Jesus têm. E hoje eu quero trabalhar ideias de João e também alguma observação no Evangelho de Marcos, para que a gente fale de Jesus como Filho de Deus. Quem é Jesus para nós? Jesus é o Filho de Deus. Ah, mas isso é meio óbvio. Jesus é o Filho de Deus. Mas de onde vem esse conceito de Filho de Deus? No Antigo Testamento ele não é claro. O Antigo Testamento não vai falar que Deus vai ter um filho. Mesmo aqueles textos que nós usamos no Natal, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, essas profecias de Isaías, ou dos outros profetas como Miqueias, são associadas normalmente ao nascimento de um rei. Os judeus, quando liam aquelas profecias, e até mesmo os profetas, quando as anunciaram, eles estavam pensando em um rei. Vai nascer um rei. Como aqueles filmes que a gente tem dos contos imaginários, um príncipe, um libertador, um resgatador, essas coisas. Um personagem histórico. Havia em Israel a expectativa do nascimento de um rei para esta terra. Daí a expressão que cantamos hoje, Hosana, Hosana, a ideia do Salvador, Hosana ao rei. Eles imaginavam o rei dos judeus. O rei queria estabelecer seu trono em Jerusalém. Vocês se lembram que no momento da sua ascensão aos céus, um discípulo pergunta para Jesus: é nesse tempo que restaurarás o reino de Israel? Ou seja, é agora que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Nesse tempo, nesse sentido, é agora. O Senhor já morreu, o Senhor já ressuscitou, e agora? O Senhor vai restaurar o reino de Israel? É agora? Não tem resposta para essa pergunta. Jesus vai para o céu, fica em Jerusalém esperando receberem poder do alto, descer o Espírito Santo. Essa restauração do reino de Israel não tem nada a ver com Jesus. Mas havia uma expectativa e hoje também é. O texto que eu quero ler está no Evangelho de João, no capítulo 8. É uma interessante demanda entre Jesus e os seus opositores. Vamos ler a partir do verso 13. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 8, a partir do verso 13. Então os fariseus lhe disseram: você dá testemunho de si mesmo. O testemunho que você dá não é verdadeiro. Jesus respondeu: ainda que eu dê testemunho a respeito de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vocês não sabem de onde venho nem para onde vou. Vocês julgam segundo a carne, ou seja, vocês são humanos, né? Eu não julgo a ninguém. E se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou só eu que julgo, mas eu e o Pai que me enviou. Também na lei de vocês está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu dou testemunho de mim mesmo, e o Pai que me enviou também dá testemunho de mim. Então eles lhe perguntaram: onde está seu Pai? Jesus respondeu: vocês não conhecem a mim e não conhecem o meu Pai. Se conhecessem a mim, também conheceriam o meu Pai. Jesus proferiu essas palavras perto da caixa de ofertas, quando ensinava no templo. Ninguém o prendeu, porque ainda não havia chegado a sua hora. Amém. Obrigado, Senhor, por tua palavra lida. Dá-nos a tua bênção e iluminação para dela compartilharmos. Amém.
Jesus se afirmava como Filho de Deus. Embora ele tenha assumido aos discípulos, quando Pedro faz a sua célebre declaração, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, na versão de Mateus, a versão de Marcos é mais curta, tu és o Cristo. A versão de Lucas, tu és o Cristo, o Santo de Deus. E aqui nós temos Jesus no Evangelho de João, muitas vezes dizendo de si mesmo ser o Filho de Deus, eu e o Pai. Vocês se lembram daquela frase, do pedido de Filipe, um dos discípulos, por ocasião da ceia, pouco antes de Jesus morrer, mestre, mostra-nos o Pai. Filipe, você ainda não entendeu? Quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Então Jesus não escondeu dos seus discípulos, e mesmo das pessoas com quem eventualmente ele discutia, que Deus era seu Pai. Para nós isso é uma coisa normal hoje. Nós até dizemos que todos nós somos filhos de Deus. Então para nós não é sinal de não ser muito certo da cabeça alguém dizer eu sou filho de Deus. Mas naquela época isso era um absurdo. A gente, se seguisse com a leitura, vai dizer, os judeus vão dizer para Jesus, não estamos certos em dizer que você é samaritano ou que você tem demônio? Para você dizer que você é o Filho de Deus, você não é certo da cabeça. De vez em quando eu uso, para vocês entenderem, a figura do Henrique Cristo, né? Qualquer de nós que conhece a figura do Henrique Cristo não leva a sério aquela pessoa. Vai dizer que ele não é certo da cabeça, porque ele acredita, pelo menos parece que ele acredita que ele é Jesus. E a gente vai dizer que ele, infelizmente, tem algum tipo de transtorno. Não é? Mas de Jesus a gente não diz isso. De Jesus a gente concorda, né? Ele é o Filho de Deus, então Jesus é o Filho de Deus mesmo. Então nós somos aqueles que creem que Jesus era o Filho de Deus. Não só era, mas que Jesus é o Filho de Deus. Nós somos os crentes, nós somos aqueles que se fizeram discípulos de Jesus. Mas naquela época havia uma discussão. Ele é ou não é? Ele diz ser. Ele diz ser o Filho de Deus. Porque diversas vezes ele fala, meu Pai me enviou, estou ensinando aquilo que meu Pai mandou dizer. Se você ler o capítulo 5 de João, está ao começo dessa controvérsia, o capítulo 8 ela segue. Então nós temos João trabalhando muito bem essas discussões acerca de quem é Jesus aos olhos dele mesmo e quem é Jesus aos olhos dos seus opositores. Então Jesus se dizia Filho de Deus. E isso é algo totalmente novo naquele ambiente. Que história é essa de Deus ter um filho? Para nós é normal dizermos que Jesus é fruto do Espírito Santo no ventre da Virgem. Nós não temos a menor dificuldade, ao celebrarmos o Natal, de contarmos mais uma vez a história do anjo que aparece a uma virgem lá em Nazaré e diz, você vai conceber e você vai dar à luz um filho, e ela fala, de jeito nenhum, como é que eu posso conceber se eu nunca tive com homem algum? Não, mas descerá sobre você o Espírito Santo. Nós não temos dificuldade nenhuma em ensinarmos e revisarmos todo ano essa história, incutirmos na cabeça das nossas crianças e cantarmos com os mais velhos no coral de que Jesus é Filho de Deus. Isso para nós é a coisa mais natural. Mas para aqueles homens, um homem, um ser humano de carne e osso, dizer-se Filho de Deus, era uma ousadia. E lá adiante, Jesus vai discutindo com eles, nesse mesmo capítulo 8, vocês são filhos do diabo, que é mentiroso, que é assassino, vocês pensam que vocês são filhos de Abraão. Abraão viu o meu dia e se alegrou, e eles falam, ei, você não tem 50 anos. Quem você pensa que é? Eles vão dizer para ele, você não tem 50 anos, e você viu Abraão?
quem você pensa que é? Eles perguntam para Jesus. E Jesus fala, eu sou o Filho de Deus. O seu testemunho não é verdadeiro. Você dizer isso de si mesmo. Aí Jesus fala, mas não sou apenas eu que digo isso. Meu Pai também diz. Então os evangelhos tentam nos ensinar que Jesus é o Filho de Deus. Isso tem que ficar muito claro na nossa cabeça. Nós não podemos ter dúvida acerca disso. De que Jesus nasceu da Virgem, de que Jesus é Filho do Espírito Santo, que Jesus é, portanto, como eu falei semana passada, o segundo Adão, que Jesus é o caminho para a redenção da humanidade, que foi cooptada pelo pecado e pela morte, mas que nele foi resgatada para a vida eterna, para a santidade, para sermos de Deus. Então Jesus é o Filho de Deus que nos permite viver uma nova vida. O evangelho que mais deixa claro isso é o evangelho de Marcos, de uma forma mais simples. O primeiro evangelho a ser escrito é o evangelho de Marcos. Capítulo 1, verso 1 do evangelho de Marcos diz: princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. É assim que Marcos começa seu texto. Princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, o primeiro evangelista, na primeira frase, já define o que é o evangelho. O evangelho é a boa nova. Então, princípio da boa notícia de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Qual é o nosso assunto? Qual é o nosso tema? Do que nós devemos falar? O que é evangelizar? A boa nova, o evangelho, é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nós somos filhos de Adão, dentre os muitos filhos de Adão, alguns são filhos de Abraão, dentre os muitos filhos de Abraão, alguns são também filhos de Jacó, portanto são israelitas, são da antiga aliança, mas não importa quem é da antiga aliança, quem é de aliança nenhuma, em Cristo Jesus nós somos todos filhos da nova aliança, quer judeu, quer gentil, o que importa é ser uma nova criatura, o que importa é estar em Cristo. Portanto, a boa nova do Evangelho é que Jesus Cristo é o Filho de Deus e veio resgatar a humanidade. Ah, mas Jesus dizia isso de si mesmo e os seus discípulos concordaram. Bom, o Evangelho de Marcos vai mostrando outros testemunhos. É interessante que os demônios confirmam isso. Capítulo 3, verso 11, diz assim, Marcos ainda: também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: você é o Filho de Deus. Eu sei que é irônico o que eu vou dizer agora, né? Quando perguntaram para Jesus, ou questionaram com ele: ei, você fala de si mesmo que é Filho de Deus, mas o seu testemunho não é verdadeiro. Tem que ter mais pessoas dando testemunho disso. Jesus podia dizer: os demônios concordam. Porque os demônios reconheciam quem era ele. Aquela legião que estava no Gadareno, capítulo 5, verso 7 do Evangelho de Marcos, gritam em alta voz: o que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Interessante, né? Os demônios sabiam quem era Jesus. Capítulo 1, verso 11, nós temos um outro testemunho, que é o primeiro testemunho dado por Deus, a voz que veio do céu. Marcos 1:11. Então veio uma voz dos céus que dizia: você é o meu Filho amado, em você me agrado. E mais uma vez no Monte da Transfiguração, capítulo 9, verso 7, Marcos vai registrar
a voz que fala do alto. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, dela veio uma voz que dizia: este é o meu filho amado, escutem o que ele diz. Então percebam que em Marcos, o evangelista inicia dizendo: Jesus é o Filho de Deus. As pessoas possuídas de espíritos malignos diziam, por influência destes espíritos malignos, que Jesus era o Filho de Deus. E Marcos registra 2 vezes em que uma voz atesta ser Jesus o Filho de Deus. Capítulo 14, versos 61 e 62, numa discussão também já com o sumo sacerdote. Estamos ali nos finalmente da história de Jesus. Jesus está preso perante o Sinédrio. Jesus, porém, guardou silêncio e nada respondeu. O sumo sacerdote voltou a interrogá-lo: você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: eu sou. E vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Eu disse a vocês que esse texto não se refere ao futuro, mas se refere à posição que Jesus assumiu à destra de Deus. Essa ideia de que vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso é o lugar onde Cristo está agora. Conforme Paulo já escreveu também aos Efésios, assentado acima de todo principado e potestade, quer da terra, do céu, debaixo da terra, acima de todas as coisas, Jesus, o Filho do Homem, está reinando. Tá bem? Então Jesus disse isso de si. E por fim, no capítulo 15, verso 39, ao expirar, logo na sua morte, dado as circunstâncias que envolvem a morte de Jesus, o texto diz: o centurião que estava em frente de Jesus, vendo que assim havia expirado ou morrido, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Então o Evangelho de Marcos está gradativamente reafirmando a divindade de Jesus ou a filiação de Jesus. Jesus é o Filho de Deus. É o evangelista, são os demônios, é Deus do céu, o próprio Jesus falando de si, o centurião que percebe a ambiência em que acontece a crucificação e o cenário de trevas que envolve a terra, toda aquela manifestação do céu de reprovação daquela cena. Não é? Você imagina o que os romanos sentiram de pavor quando eles levantam Jesus e em dada hora fazem tudo que eles querem fazer de maldade, o céu vai fechando, 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 e o dia se torna como noite. Era Deus dizendo que as trevas cobriam a terra, mas ali estava a verdadeira luz que veio ao mundo. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então Jesus, como Filho de Deus, é a boa nova do Evangelho. Então a gente fala muito assim: precisamos evangelizar, nós precisamos pregar o Evangelho. O que é o Evangelho? Ser crente? Ser batista? Não. A boa nova, o Evangelho é Jesus Cristo, o Filho de Deus. O Evangelho é Jesus. O Evangelho é anunciar a Ele que Ele nasceu, que Ele cresceu, que Ele morreu, que Ele ressuscitou, que Ele voltará. O Evangelho é Jesus. Como escreveu o apóstolo Paulo, ser achado nele. É isso que importa. Conhecer a Ele. Viver em comunhão com Ele, ser achado nele. Isso que é o Evangelho, gente. Às vezes a gente complica aquilo que é fácil. Eu estava pensando nos textos que foram produzidos no século II, III e IV, as dificuldades que foi para chegar a um texto que agradasse a todo mundo acerca da pessoa de Jesus.
Porque a igreja do Oriente, a igreja do Ocidente, ou seja, os bispos de Roma, das cidades já europeias, né, das cidades de cultura mais grega, latina, os bispos de cultura mais oriental, Alexandria, Antioquia, havia muita controvérsia sobre quem é Jesus, como é que Jesus pode ser divino, como é que Jesus pode ser humano. E eles vão se reunindo para discutir teologia e vão pegando picuinhas do termo grego para lá e para cá e vão demorar 200 anos para definir um credo. Se você ler lá o credo niceno-constantinopolitano, ou seja, de Constantinopla e de Niceia, a fusão dos dois concílios, é tão cheio de detalhes. Jesus, Deus de Deus, luz de luz, gerado, não criado, tudo para não ter dificuldades teológicas, porque se eu disser que ele é criado, isso é heresia ariana, se eu disser que ele foi gerado, aí é canônico. E até hoje as pessoas ficam muito preocupadas com essa fé ortodoxa, essa fé teologicamente correta. Eu tenho que ter a confissão de fé muito precisa, eu tenho que saber exatamente os termos teológicos. Eu já contei para vocês que a igreja do Oriente e do Ocidente não conseguiu chegar num acordo de como se referir a Maria. Maria era mãe de Deus, ou Maria é mãe de Cristo, ela é Theotokos ou ela é Christotokos. Então, no Oriente ela é mãe de Cristo, e no Ocidente ela é mãe de Deus. Para os orientais não era possível dizer mãe de Deus, mas para os cristãos de Roma, para o bispo de Roma, era muito importante afirmar que Jesus era completamente divino. Então Maria é mãe de Deus, porque Jesus encarnado é Deus, e nós não podemos diminuir a divindade de Jesus. Então Maria é mãe de Deus, porque Jesus é Deus. Aí no Oriente eles falam, não dá para engolir esse negócio de mãe de Deus. Ela é mãe de Cristo, porque o que nasceu dela foi o Cristo, é o ungido e tal. É uma briga que honestamente não faz diferença nenhuma para nós hoje. Mas as pessoas daquela época ficavam brigando por causa dessas picuinhas teológicas, e hoje não é diferente. E o que importa é dizer para as pessoas é que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus morreu para perdão dos nossos pecados, que Ele oferece perdão dos pecados, que Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo porque Ele é o Filho de Deus. Jesus é aquele que nos dá vida porque Ele é o Filho de Deus. Jesus é aquele que levantou da sepultura ao terceiro dia porque Ele é o Filho de Deus. O Evangelho é para ser boa nova de salvação, não é para ser escravização, não é para ser objeto de discussão, não é para ficarmos complicando aquilo que Jesus fez fácil. Os Evangelhos são extremamente simples. Eles não quiseram complicar o que Deus fez fácil. Eles só queriam anunciar que nós, evangelistas, cremos, que até os demônios sabiam, que Deus disse do céu e que as pessoas viram. E no Evangelho de João, Jesus vai dizer acerca do seu testemunho. Ele diz, as Escrituras testificam de mim. Moisés falou de mim, e as minhas obras falam por si. Vocês precisam crer. Vejam as minhas obras, vejam o que eu faço. Mas aqueles homens eram incapazes de ver, eram incapazes de crer. É por isso que depois dessa controvérsia no capítulo 8, João escreve a história do cego de nascença no capítulo 9. Porque a controvérsia do capítulo 8 vai mostrar exatamente a cegueira daqueles homens. Eles não criam, apesar da voz do céu, apesar das obras de Jesus, apesar dos milagres, apesar dos sinais, apesar da autoridade sobre demônios, apesar do ensino coerente, consistente,
apesar do amor manifestado, aquelas pessoas eram incapazes de enxergar, porque eles eram o quê? Cegos. E o que é que eles não enxergavam? Que Jesus é o Filho de Deus. Por isso que o sumo sacerdote lá, no final, vai perguntar: você é o Cristo, Filho do Deus vivo? E Jesus vai dizer: sim, sou. Pode matá-lo. Blasfemou. Essa é a diferença entre nós e eles. Eles mataram o Filho de Deus por ter dito isso. E nós seguimos o Filho de Deus por ele ter dito isso. É por isso que nós somos cristãos. Porque nós acreditamos. E essa fé, meus irmãos, deve ser simples. É simples assim. O que os nossos filhos precisam aprender? Isso. O que as crianças têm que saber desde cedo? A velha história do Natal. E na Páscoa, a velha história da crucificação e da ressurreição. E o que a gente deve fazer todo mês, quando celebramos a ceia? Nos lembrarmos da velha história. Ele partiu o pão, deu graças, partiu, deu aos discípulos, dizendo: esse é meu corpo partido por vocês. A gente tem que constantemente rememorar isso. Porque ser cristão, acima de todas as coisas, é acreditar naquilo que Jesus disse de si mesmo. Como o pastor Marcos pregou esta manhã, o testemunho dos de fora importa muito pouco. Importa o testemunho dos de casa. E você só vai saber que Jesus é o Filho de Deus por meio de um relacionamento com Ele. Não é uma questão intelectual, não é uma questão de cursos, de palestras, de discutirmos confissões de fé. Não é uma questão apenas cognitiva. Deve ser uma relação afetiva. Tem que ser uma relação de amor. Tem que ser uma relação de proximidade. Tem que haver uma relação em que um se entrega ao outro. Jesus já fez a parte dele. Ele já morreu na cruz por nós. Agora é a nossa resposta. Nós não devemos morrer por ele. Não precisamos morrer por ele. Ele já morreu. Nós devemos viver por ele. Então é um processo de reciprocidade. Ele se entregou por amor a nós, nós nos entregamos em amor a Ele. É mais do que confessar com a boca. É aquilo que Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 10. Se com tua boca confessares e em teu coração creres. Você tem que acreditar. Você tem que acreditar. É uma questão de fé, é uma questão de vivência, é uma questão de profundidade nesse relacionamento com Deus. Por mais que pareça óbvio, você só vai ter certeza de que conhece Jesus quando você tiver a experiência de um encontro genuíno e verdadeiro com Ele. E isso nos é ofertado pelo dom do Espírito. Como disse Jesus, para finalizar, quando vier o Espírito, Ele dará testemunho de mim. A melhor maneira, talvez a única, de você ter convicção acerca do seu relacionamento com Jesus é o Espírito Santo morando em você, dando testemunho de Cristo. Porque agora a voz já não fala do céu. O testemunho dos demônios estão desacreditados, porque a gente fala que ele é o pai da mentira, então a gente não leva ele a sério.
O testemunho dos outros não é suficiente. Então é o Espírito Santo morando em mim, morando em você, dando testemunho de Cristo, para que a gente possa de fato ter convicção, não só da nossa salvação, mas da nossa vida eterna, da nossa certeza de comunhão perfeita com Deus. Amém? Vamos orar. Wellington, por favor. Pai Santo, nós te glorificamos, nós te bendizemos, porque em Cristo Jesus todos podemos conhecer o Deus verdadeiro. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó é, antes de tudo, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus de Moisés, que trovejou do alto do Sinai, é, antes de tudo, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus de Davi, a quem se quis adorar todos os dias, durante todas as horas do dia, a quem Salomão construiu e dedicou um templo, é antes de tudo Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E é esse Deus que nós queremos conhecer. Não apenas o Deus dos antigos, mas esse Deus que está em Cristo Jesus, chamando a si a humanidade para um relacionamento de amor, para um relacionamento pleno. A esse Deus que em Cristo Jesus nos quis salvar. A esse Deus que em Cristo Jesus quis dar vida e vida em abundância. A esse Deus que em Cristo Jesus curou os enfermos, libertou os oprimidos de Satanás. A esse Deus que em Cristo Jesus começou a edificar a igreja, da qual nós fazemos parte. A esse Deus que em Cristo Jesus tem salvo homens e mulheres em toda a terra. Tem convidado crianças e anciãos a estarem nele. A esse Jesus que transforma o coração de um pecador endurecido em alguém quebrantado, arrependido. Esse Jesus que liberta os encarcerados, que liberta os aprisionados pelo pecado. Esse Jesus que alivia o fardo dos cansados, que dá alento aos oprimidos. É esse Jesus que nós queremos adorar, esse Jesus que é o Filho de Deus, do Deus que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. É esse Jesus que nós queremos servir, esse Jesus que ama incondicionalmente, esse Jesus que não tem tantos preconceitos como nós, esse Jesus que é acolhedor, que é paciente, que é benigno, que é poderoso, esse Jesus que não julga e não condena, mas que veio para salvar a humanidade. Ajuda-nos, Senhor, a compreendermos qual é o nosso papel na história, qual é nosso lugar no mundo. Ajuda-nos como igreja a nos tornarmos anunciadores de um evangelho simples de se viver, que quer apenas conhecer a Cristo, ser achado nele e glorificá-lo. Amém. Amém. Graças a Deus.